Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Une œuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère, qui nous arrache le cœur doucement, tendrement, sans cris et sans grandiloquence. Les 400 coups ont pour principale vedette Jean-Pierre Léaud, qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film. Patrick Auffay, Claire Morier, Albert Rémy e Guy Decomble. Então, galera, hoje a gente vai fazer aqui uma análise fílmica do filme do Truffaut, Os Incompreendidos, um filme sensacional. Valeu, muito bom. Qualidade. Com o seu nome em francês, Les 400 coups. Les 400 coups. Que no seu sentido literal significa os 400 roubos. Ou, como uma expressão francesa, que a gente pesquisou, pode significar também fazer todas as besteiras possíveis, que é bem levado no filme, né, cara? Que é bem o contexto ali do filme, né, a premissa do filme ali, porque... Contando aqui rapidamente mais ou menos como é que funciona o filme, ele é uma criança, né, um pré-adolescente ali, que ele se rebela contra o sistema autoritarismo ali da escola e também da criação da sua mãe, né, e do seu padrasto. Criação familiar, né? Da sua criação familiar ali, mas enfim, ele foi criado pela avó até os 8 anos de idade, mas depois ela chegou a falecer, foi morar com a mãe, que o rejeita, e tem uma relação... No caso, o Antônio, não a avó. A mãe rejeita o Antônio e ele tem uma relação também meio ruim com o padrasto dele, né? Mas que o registrou. E ele tenta de alguma forma se rebelar contra o mundo, cometendo pequenos furtos, se comportando mal na escola. Tá ali mais ou menos ali um pouco ali marginalizado, digamos assim, né? Esse foi um filme lançamento, né, do Truffaut, François Truffaut. É o primeiro longa-metragem do Truffaut, né, de 1959, esse filme. Sensacional. Não foi o filme que inaugurou a Nouvelle Vague. Mas é considerado pelo cinéfilos um clássico ali da Nouvelle Vague. Entendeu? Sim, foi o que estourou o Truffaut em seguida, porque ele ganhou muitos prêmios com esse filme. E um deles foi por direção e roteiro. Melhor roteiro original, que por falar nisso, o roteiro dele é sensacional. Ele é bem moderno, o roteiro dele, por diversos aspectos. Por exemplo, colocar na premissa, né, como personagem principal uma criança que fuma, que bebe, que rouba, cometendo ali pequenos furtos, que é totalmente ali marginalizado. E também é um filme autobiográfico, digamos assim, né? É o alter egos do Truffaut ali, que o ator Jean-Pierre vai fazer mais 4 filmes, fora Os Incompreendidos do Truffaut, que é O Amor aos 20 Anos, de 62, tem também Beijo Roubado, de 68, tem Domicílio Conjugal, de 70, e Amor em Fuga, de 79, que é o mesmo ator e que ele volta... uma sequência desse personagem que é baseado na vida do Truffaut. É uma autobiografia, porém Truffaut já disse em entrevistas, né, em jornais, que ele não gosta muito de tocar nesse assunto. E a primeira entrevista que ele dá desse filme, ele chega a se arrepender de mencionar uma autobiografia ou ser muito relevante a história dele, porque as pessoas começaram a olhar... As pessoas começaram a ver, tipo, errado como ele foi criado, a sua criação, a família, sua mãe e seu pai, como a criação dele. É aquela questão, é um conflito, é um problema ali ordinário que todo mundo passa, todo mundo passa por isso. Ninguém tem aquela família perfeita. E isso quebra também totalmente aquela questão comparado ao período clássico, né? Porque o período clássico, as famílias eram aquelas famílias clássicas, conservadoras. Aquela imagem conservadora de família feliz, né? Digamos assim, que todo mundo é certinho. Já o Truffaut e a Nouvelle Vague já vem para quebrar isso, para tratar mais de conflitos ordinários, né? Do senso comum, que todo mundo sofre. E tratar também de questões familiares, de desentendimentos, entre outros aí. E um exemplo muito bom disso dentro do próprio roteiro é naquela cena onde ele bebe e fuma um charutinho, né? 3 cenas clássicas que ele tá fumando. A primeira é quando ele tá em casa, na própria cama dele, ele fuma um cigarro. Depois ele tá com um amigo dele, ele tá fumando e bebendo vinho e reclama do vinho ter acabado. E a terceira na cadeia. Que ele simplesmente tira lá o tabaquinho dele, o papelzinho, um jornal que ele rasga no chão. Exatamente. Ces 2 points. Jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les atteignit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque remuèrent, ses rides tressaillirent. Son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa. Oh la vache, j'ai soif, merde.
déjà vide. Allez, tiens, grouille-toi de jouer. E é meio que uma representatividade da vida mais adulta, né? Daquela vida que cansativa, daquela vida cheia de estresse, frustrações, né? onde Sim. você desconta todos os seus problemas na bebida ou no Ou álcool. no Você não álcool. sabe como reagir a eles, por isso que você reage dessa maneira, Sim, né? isso ele sendo uma criança, né? Naquela Isso, época, 15 exatamente. anos, então... Então, falando aqui sobre o roteiro do filme Os Incompreendidos, muitos pontos interessantes ali, por exemplo, quando ele encontra a mãe dele lá traindo o padrasto Tendo um dele na caso no rua, meio entendeu? da Tendo um rua. caso, quando ele foge da escola, tá lá perambulando pelas ruas e encontra a mãe dele lá. Ele avista a mãe dele e a mãe dele vê ele, porém... Os dois sabem o que houve ali, os dois estavam errados. Ela tava exatamente. traindo e ele tava fugindo da escola. Se fosse Não tinha segredo. se fosse um roteiro ali do período clássico, digamos assim, que é aquela coisa da imagem e ação, ó, você viu, já reage no momento, não, ele já trata daquela questão ali mais existencial, mais naturalista, digamos Sim, assim. o ser humano, ele vai se É, questionar, se né? questionar Perguntar, devo, sobre- não devo. E aí é que tá, ele, se fosse, por exemplo, no período clássico, a mãe dele já ia ver, já ia atrás dele, ele já ia atrás da mãe, eles possivelmente poderiam brigar, mas isso não ia acontecer no período clássico, porque eles vendem a imagem daquela família perfeita, né? onde não Aquela tem imagem caso, onde é tem- tudo certinho. onde não ocorre esse tipo de coisa. Já nos roteiros do Truffaut, não. Ele pega mais essa questão ordinária, essa questão de problemas familiares e mostra a realidade que todo mundo vive. Ele tava mais por aquele termo de julgamento, né? Aham. Porque numa época em que o filme clássico, onde você via famílias perfeitas, você tinha aquele achismo de que você também tava numa família perfeita. E ninguém tinha coragem meio que revelar dos problemas meio da família, então ele jogou isso na tela, né? Deu uma cara a tapa pra mostrar como é que é uma dele. crítica ele fazendo isso Sim. do que um julgamento. Ele tá criticando o julgamento que as outras pessoas têm em relação a esses assuntos, porque... O que relembra a cena clássica do final, a cena emblemática no final do filme, exatamente. que é o olhar de Daniel pra câmera, né? Que é aquela quebra da quarta parede, meio que ele dá uma olhada pra câmera. Que ele olha fixamente pra câmera como se ele perguntasse: e aí, você vai me criticar por eu estar fazendo isso? Ou você faria o mesmo? Ou você faz sofre e não com as assuma, mesmas... e Muito você bom, não quer mas falar. excelente. O Truffaut trabalhou com É genial isso, entendeu? Ele tá ali questionando e criticando ali a todo momento esse julgamento e essa farsa que as pessoas vivem, que não assumem, que não sabem como reagir. E na cena emblemática, que é no final, que é quando ele finalmente consegue fugir desse reformatório, mostra ele em direção ao mar, num belíssimo plano geral, que tem ali vários significados, tanto o significado da liberdade, que ele tá se descobrindo, que ele vai explorar todo mundo, todo aquele universo que tem, que é a imensidão do mar, como também um pouco ali da solidão, né, que ele tem, porque mostra ele no plano geral totalmente ali solitário, apesar da paisagem, a fotografia ser muito bonita. Bora falar também uma questão interessante da direção dele, né? Que assim, o primeiro plano ali de Paris, né, ele retrata muito ali Paris, principalmente dando muita ênfase ali na Torre Eiffel. Começa ali com imagens de planos gerais, entendeu? No estilo documental, que ele gravou dentro de um carro com a câmera, foi mostrando. E sempre, a cada prédio que ele passava, ele tentava focar ao máximo ali a Torre Eiffel ali. Sim, é só cultura em si. Então, galera, só pra encerrar, é isso. Os Incompreendidos é um excelente filme. Recomendadíssimo pra Uma qualquer estudante pérola de do cinema. Exatamente. Você vai aprender muita coisa com ele, principalmente sobre roteiro, sobre linguagem, sobre o existencialismo, enfim, é um filme sensacional do Truffaut. E eu deixo vocês com a frase dele, né? Sempre prefiro a reflexão da vida do que a própria vida. Então, fica com essa aí. E é isso.